Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o grande amigo. Encontrei um bom amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Achando-me perdido, salvou-me com amor. Regozijo-me para sempre no Senhor, E todos os cuidados a Ele entregarei, pois promete estar comigo até o fim. Aleluia, na tristeza me consola e dá-me gozo e paz. Grandes coisas já meu mestre fez por mim, Jesus, fiel amigo, jamais me deixará. Ele é meu grande amparo e protetor. Do mundo me separo de suas glórias vãs e consagro minha vida ao Salvador, Se o mundo me persegue, se sofro tentação, com Jesus eu poderei sempre vencer. Já é certa a vitória, com gozo canto então. Grandes coisas já meu mestre fez por mim, Cristo, bom amigo. Cristo, meu Senhor. Grandes coisas já meu mestre fez por mim. Grandes coisas ele fez por mim. Bom mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos de Jesus Cristo, mas o conceito de São Pedro foi por revelação.
Ouvintes, nós acabamos de ler nas Escrituras, em São Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 16, a confissão de São Pedro. Partiu de uma interrogação de Jesus Cristo, que perguntou aos seus discípulos o que os homens diziam a seu respeito. Então nós aprendemos aqui que muitas pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo. Uns diziam, é João Batista. Outros diziam, é Elias. E outros, Jeremias ou um dos profetas. Bons conceitos a respeito de Jesus. Mas São Pedro falou diferente, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas sim o Pai que está nos céus. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí está um conceito correto. Significado. O que Jesus Cristo significou para São Pedro, para Maria Madalena, para o ladrão crucificado da direita. O que Jesus Cristo significou para Caifás, Anás, os sumos sacerdotes? Significado é a representação, a coisa que aquilo representa para você, uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Isso é significado. É o que as coisas querem dizer. Isto quer dizer aquilo. E o que significa Jesus Cristo? A segunda pessoa? Pedro não disse assim. Ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és meu Filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Vamos ver o significado de acordo com a significação correta. Porque aí nós vamos ter também um sentido paralelo a este, que é o gosto. Gosto não propriamente no sentido do paladar, sentido pelo qual se percebe o sabor das coisas, o paladar. Mas também o sentido pelo qual você escolhe cores, você escolhe através da simpatia, e você escolhe através do caráter que você vê, não através da beleza propriamente. Gosto, prazer, agrado, satisfação, simpatia, inclinação, critério, opinião. O profeta desta era, andando pelo deserto, lá no Arizona, ele encontrou uma carteira de cigarro e nela estava escrito como propaganda: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Para começar, o homem que pensa não fuma. Veja que contradição, o gosto do homem que fuma. O filtro, porque o cigarro tinha filtro, ele passaria a fumar 3 por 1. É um engano, um engodo, uma mentira. Ali está passando o alcatrão e a nicotina, a mesma coisa. Só que ele vai fumar mais. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ele pregou uma mensagem tremenda com esse título. Ver o filtro que as pessoas estão pondo nas igrejas. Está passando o alcatrão, a nicotina do pecado do mesmo jeito. Mas para começar, o homem que pensa não fuma, não tem tal gosto. Mas gosto não se discute. Você sabe que o gosto determina a escolha. A escolha determina o destino. Nesse caso, grande probabilidade de um câncer pulmonar, uma esposa sem caráter. Tudo vem do gosto. Gosto, paladar, vício, beleza, atração, sensualidade. Gosta do que é sensual. É atraído pelo que é sensual, provocante,
Daí então uma esposa sem caráter, um câncer no pulmão. O que significa o cigarro para um homem? O que significa uma mulher sem moral para o homem? Se ela não significasse nada, elas estariam se diminuindo a cada dia, ao invés de estar aumentando a cada dia, em grande proporção. Você sabe que nós estamos falando simplesmente a verdade. Você pode analisar que as coisas que têm significado para você representa aquilo que você gosta. Tem significação. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Vamos prender nisto. Já aprendemos bastante. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Deve representar para você uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Agora, se você tem um conceito que Jesus Cristo é segunda pessoa, você vai ser terrivelmente decepcionado, porque a divindade não corresponde com esse conceito. Esse é um conceito mental, sem revelação. Eles tinham um conceito que Jesus Cristo era Elias, boas coisas, e eles têm conceito que Jesus Cristo até é Deus. Mas não podem ver por revelação o que de fato é Jesus Cristo. E por isso não encontram a correspondência suficiente a respeito do conceito que eles têm. Qual é o conceito que você tem daquilo? Qual é o conceito que você tem a respeito do pecado? O pecado perdeu sentido de acordo com a análise moderna. Qual é o conceito que você tem em relação ao mundo? Pelo conceito que você tem para com a palavra de Deus, o conceito que você tem da palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus, então pode-se dizer, pode-se concluir qual o conceito ou o que significa o mundo. Mundo, na Bíblia, quer dizer ordens sociais, inclusive as ordens religiosas. E foram justamente as ordens que crucificaram a Cristo. Qual é o conceito que você tem? O que significa o mundo, as ordens sociais para você? Qual o conceito que São João, o grande apóstolo do amor, tinha a respeito das ordens sociais, incluindo religião, do seu dia? Ele responde na Bíblia. Ele diz: o mundo jaz no maligno. Com isso ele diz: as ordens sociais estão no maligno. O conceito expressa o gosto que a pessoa tem por aquilo. Uma coisa chama a outra. Por isso busca aquilo como entre a vida e a morte. Você tem gosto por aquilo, por isso paga por aquilo. Vale mais um gosto do que uma carrada de abóbora. Provérbio popular. Dando a vida por um prazer. Dando a vida por um prazer. Veja. Se referindo à revelação dos 7 selos do Apocalipse, o profeta desta era diz: porém, não imaginam o que isto significa para mim. Aquilo não estava significando coisa alguma para aquelas multidões que o acompanharam em busca de cura de câncer, de paralisia, de cegueira, de ressurreição de mortos. A revelação dos selos não significou muito para eles. Como quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Eles estavam buscando cura. Jesus tinha muito significado para eles na doença. Mas quando veio a revelação, quando veio a outra etapa, deixaram-no só, somente com 12. O que significou Jesus para Anás, o sumo sacerdote, Caifás? Aqueles sumos sacerdotes, as altas autoridades de então? Nada. Belzebu. Eles diziam: ele tem Belzebu. Agora você veja, que significou Deus para aqueles homens religiosos?
Os homens santos da era, na cidade santa, uma lei santa que não nasceu no concílio de Nicéia, sob um paganismo romano, mas nasceu no Monte de Sinai pelo próprio Deus. É a lei que eles obedeciam. No entanto, o conceito que eles tinham de Jesus Cristo é que ele tinha Belzebu. A palavra encarnada ali, o Messias ali, simplesmente porque eles estavam com seus olhos fechados. Eles não esperam o Messias como segunda pessoa. Eles têm um conceito certo do Messias. Eles simplesmente não puderam ver que aquele Jesus Cristo era o Messias, para que a graça viesse para nós. Mas eles não têm esse conceito do concílio de Nicéia, que Jesus Cristo é segunda pessoa. Um rabino disse: quando o Messias vier, ele será Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Emanuel, seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que significou Jesus para Maria Madalena? Para o ladrão crucificado à direita? O que significou Jesus Cristo para São Pedro, para os apóstolos? Tudo. Para uns não significava nada, para outros significava tudo. O que significa esta mensagem para uns? Nada. Mas para outros, tudo. Muitos diziam: bom mestre, esta mensagem até é boa, dá um bom testemunho, etc. Mas quando fala nesse profeta, diziam: bom mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo, mas o de São Pedro foi por revelação. Você pode ter um conceito errado a respeito de uma mulher, de um homem. Isso pode trazer sofrimento na carne, mas se você tiver um conceito errado a respeito de Jesus Cristo, no seu batismo, nas ordenanças de Jesus na Bíblia Sagrada, isso significará morte eterna. Jesus não pode significar para você outra coisa senão Deus. Emanuel, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o conselheiro. Ah, sim, se você tiver um conceito correto de Jesus Cristo, como São Pedro teve, revelado, então ele, sua palavra, significará tudo para você. Ele representará o céu e a vida eterna para você. Representa seu advogado nas causas insolúveis, seu médico nas doenças, seu conselheiro nas decisões, nos seus passos. Ordena os meus passos, Senhor. Seu príncipe, seu rei, seu sumo sacerdote da confissão. Bom, significação. Que palavra interessante. O que as coisas querem dizer. Significação quer dizer isto. O que as coisas querem dizer. O que quer dizer Jesus para você? O que quer dizer a Bíblia para você? Você então tem a significação da vida eterna por revelação. Você tem a significação de Jesus Cristo, da sua palavra, o que ela quer dizer para você. Então ela se torna para você tudo. Ele é tudo para você. Ele é o castelo forte. Ele é a espada, o bom escudo. Sabeis quem é? É Jesus, que derrota o inimigo por uma só palavra. É o castelo forte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que castelo é ele para nós! Que espada, que bom escudo! Sabeis quem é? Jesus.
Sim, agora somente descanse nisto. Entendo que o significado da palavra para mim vai além do meu entendimento. Entendo que o significado de Jesus Cristo para mim vai além da minha compreensão mental. Entendo que Jesus Cristo significa para mim castelo forte, espada e bom escudo. Entendo que ele significa para mim tudo. Sara chamava Abraão de Senhor. Isto como a igreja tem a Jesus Cristo como Senhor. Você, olhe para o seu marido. O que significa este homem para você? O que significa esta mulher para você? O que significa este pai para você, esta mãe, estes filhos? Olhe em torno de si e olhe para cima. Que significa meu Deus para mim? Que significa salvação para mim? Que significa vida eterna para mim? Então você não dará isso em troca do mundo todo. Jesus sabia muito bem o significado da glória que ele possuía. Por isso venceu o diabo lá no monte da tentação. Onde estamos agora nesta era? Deus pode agora te cobrir com o mesmo Espírito e te dar graças para saber dar significado, valor, ter o conceito revelado acerca da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pelo Espírito Santo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo é tudo para mim, viver, gozar, cantar. É minha força, o meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele eu vou, pois nunca me olvidou. Quando em pesar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu não serei. Ele é fiel, como eu o negarei. Quando ao seu lado alegre eu vou, pois no caminho certo estou. Se com Jesus tudo reluz, Cristo é para mim, só ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz.
eternal, livre do mal, Cristo é meu. Jesus amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dor eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos coros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua